Existem milhares de tipos diferentes de BMS. Você tem essas placas incorporadas em muitos equipamentos à sua volta e nem sabe da existência deles. Seu celular tem BMS, sua caixinha de som, a bateria do seu computador, enfim, tudo que usar uma bateria de lítio para funcionar terá um BMS. Essa é uma BMS Smart da JK. Tudo que eu vou ensinar aqui serve tanto para ela quanto para as dele ou até mesmo para um balanceador, porque as ligações aqui são praticamente as mesmas. E nesse vídeo também, caso você troque a senha e esqueça, eu vou ensinar como é que faz para conseguir uma senha genérica que você pode acessar o seu BMS e não fique com ele perdido. Para instalar o BMS, o que a gente precisa? Precisa desse cabo aqui. Isso aqui parece uma aranha. Normalmente as pessoas têm muito medo desse cabo. Para esse BMS ela tem 10 fios. São um preto e 9 vermelhos. Eu já até enrolei aqui os 4 deles, porque eu não vou usar. No caso, as minhas montagens são em 12 volts, vai ser sempre em 4S. O que é que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o fio preto, os 4 vermelhos seguintes, e o último vermelho, primeiro preto e o último vermelho, eles servem para alimentar o BMS. Desses 4 do meio que a gente vai usar, eles são de balanceamento. Então como é que a gente faz? Primeiro, a gente separa o fio preto, a gente sempre começa com o fio preto, e o fio preto você vai colocar no negativo da sua bateria. No caso da minha bateria aqui, esse terminal bege, essas baterias não têm um padrão, então é interessante você identificar qual é o positivo e o negativo, essa é uma coisa que eu falo em todos os vídeos. E aí eu coloquei o primeiro terminal. Só que quando você coloca o primeiro, você já deve colocar um cabo, porque o BMS só funciona se você ligar esse cabo aqui nela. Seria o cabo de alimentação da bateria que passa pelo BMS. A gente instalou aqui o primeiro. O BMS, ele trabalha na parte negativa da bateria. A parte positiva da bateria é ligada diretamente na carga, ou no carregador, no que for. Enquanto que a parte negativa precisa passar pelo BMS. E aqui no BMS é bem marcado. Um B-, que é onde você liga a bateria, e o P+, que seria a carga, o power, né? Que você vai ser a saída do negativo. O BMS, ele só controla a parte negativa. As ligações que você faz positiva no BMS são a de carga dele, né? Para manter ele, e do balanceador. Alguns BMS têm menos cabos que esse, porque eles pegam o carregamento diretamente desses fios aqui. Mas esse aqui, ele tem 2 fios a mais, porque você pode alimentar o BMS com uma fonte externa. Tipo assim, você não quer alimentar o BMS com a própria bateria. Então você pode ter uma outra bateria ou uma outra fonte para alimentar o BMS. Essa fonte normalmente pode ser, eu creio que é de 5 até 30 volts, você pode alimentar o BMS. Eu sempre prefiro alimentar o BMS com a própria tensão da bateria. A gente já ligou o cabo negativo e já colocou um cabo para o BMS. Na sequência, a gente pega o fio 2. Esse fio 2, eu já marquei aqui como 3 volts, para não esquecer. E a gente bota aqui no primeiro positivo da bateria. Então você pode ver negativo, positivo, é o primeiro positivo. Aí nós vamos aqui e pegamos o terceiro fio. O terceiro fio, ele já está marcado aqui como 6 volts, ele vai no segundo positivo da bateria. Depois nós pegamos aqui o quarto fio, que eu já marquei aqui com 9 volts, e ele vai no terceiro positivo da bateria. Agora só falta o último positivo da bateria. Nesse último positivo da bateria, a gente vai ligar o quarto fio e o último fio. O quarto fio é de balanceamento e o último fio é de carga da bateria. Então, a gente pega esses dois aqui e coloca junto. No meu caso, eu coloco junto. Se você for carregar a bateria, o último fio você vai ligar em outra bateria. Se você for alimentar o BMS com uma bateria externa, você vai ligar o último fio em outra bateria. No meu caso aqui, como eu vou usar a mesma bateria para alimentar o BMS, eu coloco junto aqui. Nesse canto aqui, a gente coloca um cabo de saída positivo. Eu costumo usar um fusível de som, aqui no caso um fusível de 100 volts, na saída. Eu coloco bem próximo da bateria. Por quê? Porque eu ligo diretamente a minha bateria no barramento. Então, a única proteção que vai ter no positivo é esse, é claro. O negativo, ele é controlado pelo BMS, o BMS desliga. Então, se por acaso houver uma sobretensão e o BMS falhar, a gente tem aqui, vamos dizer assim, uma segunda opção, que seria um fusível. Aí o fusível abre e desliga a bateria. No caso aqui, eu vou colocar também aqui junto com o último positivo. De uma forma geral, aqui já está ligado, né? Como eu tenho certeza das ligações, daí a gente pega uma chave. Sempre que você for trabalhar com BMS, você tem que usar, preferência, uma chave assim, ou então usa
uma parafusadeira, você coloca a parafusadeira com torque mínimo e aperta aqui. Esses parafusos que se usam na bateria, que você tem que tomar muito cuidado. Se não vier parafuso originais, se precisar comprar, você tem que comprar um parafuso com o tamanho certo. Se ele for muito comprido, ele vai danificar a bateria por dentro. Tá? No caso esse aqui, de comprimento 12 milímetros, e a parte de rosca tem somente 8. Ele tem aqui uma arruela e uma arruela de pressão. Sempre use arruela de pressão nesses conectores, porque você não pode apertar demais. Você simplesmente coloca o parafuso e aperta até dar pressão na arruela. Deu pressão na arruela, você para de apertar. Não é para apertar isso aqui até sair água, porque você vai danificar sua bateria. Muito cuidado aqui no aperto, muito cuidado aqui com esses contatos para você não provocar um curto-circuito. Se você tocar aqui em dois desses terminais, vai ter um curto-circuito muito grande. Então daí você vem e aperta os terminais que você colocou. Para quem está montando bateria, isso aqui é um instrumento fundamental. No caso aqui eu estou usando um multímetro, que é também um alicate amperímetro, mas pode ser qualquer multímetro, você pode comprar inclusive de camelô. Qual é o primeiro cuidado? A gente vai testar a bateria para saber se ela está com as tensões corretas nos terminais. Então a gente vem aqui no primeiro negativo, coloca a ponta negativa e coloca o positivo no primeiro aqui, que deve dar 3. Aí a gente olha aqui, dá 3,39. Aí a gente vai no segundo positivo, onde a gente botou, e é para dar na faixa de 6. Aqui deu 6,79. Aí a gente vai no terceiro positivo, que vai dar entre 9 e 10. E aqui está dando 10,18. E depois a gente vai no último positivo, que é a saída do positivo da bateria, e ele vai estar dando 13,58. 13,57 no meu caso aqui, né? Ele vai dar entre 12 e 14 volts. Aqui está correto. Agora, antes de ligar, você tem que pegar esse terminalzinho e testar cada um deles. Então você vai colocar o negativo no preto e aí você vai testar. Primeiro, positivo, e conferir para ver se dá o mesmo valor lá. 3,39. O segundo positivo, 6,79. O terceiro positivo, 9. Já está dando 10,18. O quarto, que vai dar 13,57. E você testa o último também, que tem que dar o mesmo valor, 13,57. Aí dessa forma, você tem certeza que você fez a ligação correta. Se por acaso no vídeo aí a numeração que eu estiver falando estiver um pouquinho diferente do que você está vendo, é porque eu fiz essa gravação em 2 vezes para mostrar por cima e agora da forma que você está vendo de frente, a voltagem pode estar incorreta. Como é que você liga isso aqui? Primeiro, você tem que ligar esse cabo aqui do B-. O BMS controla a bateria. Se você não ligar isso aqui, o BMS nem vai ligar. A primeira coisa que você faz é colocar esse parafuso. Vocês podem ver que esse terminal é um terminal duplo, então isso permite que você coloque 2 cabos. Então você pega e coloca 2 cabos daqui para a bateria e 2 cabos daqui para o barramento, para você ter, vamos dizer assim, uma condição extra de tensão passando pelo negativo. O positivo você pode fazer a mesma coisa também. E aí se dá um aperto aqui, da mesma forma, você só aperta até a arruela de pressão ficar presa, que a gente já tem a primeira conexão. A gente ligou o BMS no B-. O P-, ele é a saída da tensão. Então aqui, nesse P-, vai sair o negativo para o seu barramento, para sua carga. A ligação principal é essa aqui. Vai ligar isso aqui, e isso aqui você usa, cada vez que você for ligar e desligar o BMS, você liga aqui primeiro. Deixa eu afastar um pouquinho a bateria aqui. Então a gente pega e coloca ele aqui, encaixa e pronto. Aqui o BMS já estaria pronto para funcionar. Só que para você ligar ele, você teria que colocar aqui no P- o mais aqui,
uma tensão mais que 5 volts. Num dos vídeos de BMS eu ensino como é que faz. Não vou fazer isso agora, porque para esse vídeo não ficar muito grande. O ideal é que você compre um botão. Aqui no caso o meu é um visor, mas você pode comprar um botão. Ou então você pode até colocar aqui entre o pino 1. O pino 1 é o pino mais à esquerda. E o pino 2, um botãozinho que você aperta e liga o BMS. No meu caso aqui já está com uma solda aqui, porque numa das minhas montagens eu quebrei o conector que liga e desliga, e aí eu já fiz a solda direto aqui. Aliás, eu não, né? Um amigo fez essa solda aqui para mim, porque na época eu não tinha habilidade de solda o suficiente. Então daí a gente liga aqui esse conector aqui. Isso aqui pode ser um botão, pode ser um visor, pode ser uma série de coisas. Quando eu vou apertar aqui, ele vai fazer um barulho e vai ligar. Então a gente já está ligando, aguarda um pouquinho, ele vai aparecer na tela o percentual de carga da bateria. Pronto, apareceu aí, para mim aqui está aparecendo 81, a bateria já está desligada. Para você desligar o BMS, você tem que apertar e segurar por 5 segundos. Ele não vai fazer nenhum barulho, simplesmente ele vai parar de piscar o LEDzinho dele. Esse LEDzinho que vocês estão vendo aí. Então, é basicamente isso para ligar e desligar o BMS. Agora, a gente vai partir para a configuração do BMS. Então, você precisa de um celular. Eu vou gravar a minha tela aqui para mostrar para vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou continuar aparecendo no vídeo, porque tem gente que gosta de ficar vendo a minha cara linda. Vou gravar a tela aqui. Como é que você faz? Você vai no App Store do seu celular, se for um Apple ou se for um Android, você vai no Play Store e procura lá por BMS JK, e aí vai aparecer esse aplicativo com uma nuvenzinha aqui. Você instala ele, eu não vou ensinar a instalar, porque isso aqui é muito básico. Depois que você tiver instalado, você vai abrir o aplicativo, a primeira coisa que ele vai pedir para ativar o Bluetooth. Aí você ativa o Bluetooth e deve aparecer na lista de devices aqui o sua BMS. Você clicou nele, já aparece as configurações. A gente vai começar isso aqui, primeiro aqui em cima, nessas 3 barrinhas que tem do lado esquerdo. Se você ver aqui, você tem esse lapisinho. O primeiro você pode modificar o nome. Então se você quiser, eu tenho várias baterias com vários BMS, vou usar tudo no aplicativo. Então você coloca o nome, você coloca a 1, 2, 3, o nome que você quiser. E o segundo é para modificar a palavra password, né, que é a palavra-chave, a palavra de acesso. Ele vem com acesso do Bluetooth, o password genérico, né, com a senha genérica de 1, 2, 3, 4. E aqui ele usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 para você poder acessar as configurações. Você pode modificar aqui, você vem aqui, modifica o password, coloca o password 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca um novo password. Por favor, anote para não esquecer. Eu, no caso, eu esqueci qual foi o password que eu coloquei e precisei descobrir uma senha genérica para poder usar nesse aplicativo. E depois eu vou ensinar como é que faz isso no final do vídeo. Nesse primeiro você consegue modificar isso. Você modifica o nome e a senha. Aí você tem aqui o aplicativo. Você pode tanto girar para o lado ou você pode selecionar aqui embaixo. Então aqui a gente tem a primeira tela, a segunda tela. Quando ele muda, ele faz esse clique. E você pode também puxar para o lado, que ele também vai para o lado. E aí vai para o controle. E cada vez que ele muda, o BMS faz esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí. Para você mexer nas configurações, você precisa colocar a senha. Se for a primeira vez que você estiver usando, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você mudou, você vai usar a senha que você mudou. No caso aqui, eu vou ter que usar a senha que eu criei, porque eu esqueci a senha que eu mudei e você não tem como resetar. Aliás, tem como resetar, mas teria que abrir o BMS e fazer um procedimento que eu achei meio arriscado. Então a gente voltando aqui para a tela inicial, vocês podem ver que a carga está ligada, descarga, o balanço está desligado porque ele tem um gatilho de carregamento e ele só vai balancear quando a diferença entre as células estiver acima de um determinado valor. Essa pequena diferença que está aqui não é suficiente para acionar o gatilho. A primeira vez que você pegar, você vai aqui em Series e você vai precisar mudar essa primeira tela aqui. Então você vai ter que colocar a quantidade de células que tem. No caso aqui nós temos 4.
a capacidade de cada célula, que no caso aqui nós temos 100. O terceiro item é a voltagem do gatilho, né? Qual é a diferença que você quer que ele comece a balancear? Ele vem aí com esse 0,10 aí, eu não modifico, mas se você quiser, você pode modificar. Os outros dois seguintes são para calibrar o aplicativo referente à voltagem. Se você tiver um voltímetro bem calibrado e você quiser que a voltagem seja igual à do voltímetro, você mede com o seu voltímetro, vê quanto é que está dando aqui e modifica. Eu mantenho a calibração de fábrica, tanto a calibração de voltagem quanto a calibração de corrente. Aqui para baixo a gente tem as outras configurações. Eu vou passar as principais aqui para a gente ver. Para você poder modificar isso aqui, você tem que vir aqui, ó, verifique PWM, e aí você vem e coloca o código que você colocou. No caso aqui, eu vou colocar o meu código. Vamos aqui para configuração. Então nessa tela aqui em cima, nós temos os tipos de bateria. A primeira vez você vai clicar em LiFePO4. Quando você fizer isso, todos os valores aqui vão ser resetados de fábrica. Eu vou fazer aqui para mostrar. Ó, o número de células foi para 8, de amperes foi para 40, tudo foi para o original. Então a gente vai ter que mudar aqui. Então primeiro o número de células, eu tenho 4 células aqui. A capacidade dessas células são de 100 amperes. O valor do balanço seria o gatilho do balanço, eu vou deixar em 10 miliamperes mesmo. A voltagem de calibração eu não vou mexer. Isso aqui, se você tiver um multímetro bem calibrado e quiser modificar, no caso eu não faria. Depois nós temos aqui a corrente de calibração, também para você calibrar. É uma coisa que eu também sugiro a você que não mexa. Cada vez que você modificar um valor, você dá um ok, que o BMS vai responder, vamos dizer assim. Aqui nós vamos ter as configurações. Então, voltagem de começar a balancear. Eu coloco as minhas baterias para carregarem a 13,8 volts. Então, para mim, seria mais interessante que elas só se fossem balanceadas quando estivessem carregadas, né? Enquanto elas não carregam, se vocês puderem ver esse gráfico, não é muito homogêneo a forma como elas carregam. Então, o ideal é que o balanceamento seja feito no fim dessa curva. Como eu carrego a 13,8 volts, isso aí daria 3,40. Eu acho que 3,40 ficaria suficiente para mim. A partir daí pode começar a balancear. O seguinte é a corrente máxima de balanceamento. A corrente máxima de balanceamento, a gente sempre coloca o máximo que a gente pode, né? 2 amperes. A não ser que você esteja trabalhando com baterias muito pequenas. Se você estiver trabalhando com baterias menores, aí realmente é conveniente você reduzir essa corrente para não danificar as células. Baterias desse tamanho aqui não faz sentido. Aqui tem a voltagem, OVP. O OVP, se é o OVP, seria quando as células atingem a voltagem máxima e o BMS desliga. Aqui está 0,6, eu vou manter, porque isso aí daria 6 vezes 4, 12, 24... 14,40, minhas células nunca vão chegar a esse valor, mas por acaso chegar, o BMS desliga o carregamento. Claro que isso aí também é individualmente, né? Então, ele não vai permitir que passe de 3,60 e voltaria a carregar quando as células baixasse para 3,550 miliamperes. O seguinte, eles parece que estão trocados, né? Seria o céu UVPR, que seria quando ele volta a descarregar. Esse 2,650 miliamperes é quando a célula volta a recarregar quando ela atingir o mínimo. E o 2,6 seria o mínimo que ela atinge. Então, quando cada célula atingir 2,6, o BMS desliga. Eu também não mudaria isso. Aí vai depender muito do seu uso, por quê? Porque que você vai descarregar além disso, né? 2,500 miliamperes é quando a bateria total chegar a 10 volts, aí o BMS desliga. Isso aqui, na última aba, tem uma opção que é emergência, que aí você desabilita isso. Por exemplo, se você tiver um controlador e a sua bateria chegar em 10 volts e desligar, e aí você precisa recarregar ela. Então você precisa fazer com que ela volte a funcionar para que o carregador reconheça a voltagem dela para você poder carregá-la. Nesse caso, você pode usar o emergência que está na última aba, mas a gente vai falar novamente sobre eles. Aqui tem Change OCP Delay, que seria o tempo que ele vai ficar para travar, né? Cada vez que houver uma sobrecorrente, né?
Então aqui a gente está falando das sobrecorrentes. Change OCP Delay é quando tiver uma sobrecorrente. Então se essa sobrecorrente for mais de 30 segundos, ele é acionado e ele fica por 60 segundos, né, 1 minuto, esperando para ver se essa corrente cai. Se não acontecer, ele fica nesse ciclo eterno. Daqui embaixo daí tem essa corrente, que seria a corrente máxima de 200 amperes. Se você descarregar a sua bateria além de 200 amperes, por mais de 30 segundos, o BMS vai desligar e vai ficar 60 segundos desligar. E depois ele vai ligar de novo. Se você insistir de novo por mais 30 segundos, ele vai desligar. Se você ficar com uma carga maior que 200 amperes nessa bateria, com essa configuração que está aqui, ela vai ficar desligando por 30 segundos e desligando por 60 segundos para proteger a bateria. Aqui tem a temperatura máxima que ela permite carregar, que seria 70 graus. Isso aí é interessante olhar no datasheet da sua bateria. Para mim aqui 60 amperes seria o suficiente. Mais que 60 amperes ele descarrega o carregamento. Ele deu erro aqui porque eu tenho que trocar o outro, né? Quando é que ele retorna? Ele está no mesmo patamar que o outro. Então o retorno aqui ele tem que ser menor. Então quando é que ele vai retornar? Quando ele tiver com 55 graus, aí eu posso mudar para 60. Não posso deixar um igual ou menor. Descarregamento. Se ele pode descarregar até 70 graus. Então eu vou mudar o de baixo também, primeiro, né? Que é quando ele retorna. Então ele vai retornar uns 55. E aqui em cima eu vou mudar para 60. Tanto a carga e a descarga eu limitei nessas baterias para 60 graus. E ela só volta a carregar quando a bateria baixar abaixo de 55 graus. E aqui a próxima é o mais importante, que é a carga, né? Esse cabinho aqui, que é para ligar no BMS, no caso esse aqui tem 2 sensorizinhos na ponta. Eles devem ser colocados no meio do BMS para você monitorar a temperatura. Então aqui no BMS tem um lugarzinho para ligar ele e tal. Ele fica controlando a temperatura das baterias. Aqui de fábrica ele está com menos 10. Se você carregar a sua bateria com menos 10, você já matou ela. Então a gente precisa aumentar isso aqui. Ela não pode ser carregada a temperaturas negativas, mas ela tem um problema ainda. Abaixo de 8 graus, a capacidade dela de receber é muito baixa. Ela só consegue receber, eu normalmente carrego com 1/4 de C. Então, para ela receber 1/4 de C, ela teria que estar pelo menos a 8 graus. Eu vou mudar isso aqui para desligar o carregamento quando ela chegar em 8 graus. Só voltar a carregar, daí tem que ser uma temperatura mais alta, né? Vou botar aqui 9 graus. Então eu botei para ela parar de carregar quando atingir 8 graus e só voltar quando ela estiver acima de 9. Dentro do que eu trabalho, com 1/4 de C seria o favorável, né? Então essas são baterias que realmente não podem trabalhar em temperaturas muito frias. OTP seria a temperatura máxima que o BMS deve ficar antes de desligar o carregamento. Eu acho que 100 graus é muito, né? Eu vou botar aqui 85 graus. E ele vai voltar a carregar quando ele atingir 70 graus. Então quando ele chegar a 85 ele desliga. Próximo SPC Delay é o tempo que ele aguenta um curto-circuito, né? Então isso aqui está em milissegundos, 1500 milissegundos. Não sei se convém alterar isso, porque não saberia que valor de milissegundos seria interessante ele suportar em termos de curto-circuito. Então eu não alteraria isso. E aí o tempo que ele vai ficar aguardando depois de um curto-circuito para religar. Ele vai ficar aguardando 60 segundos, ou seja, vai ficar 1 minuto para voltar a funcionar, para ver se o curto continua ou não. O outro é a quantidade de devices. A gente só tem um, porque há a possibilidade de ligar alguns modelos de BMS, eles podem ser ligados em série, daí você vai colocando 1, 2, 3 para cada um deles. O outro é User Private Date, né? User Private Date seria uma instrução que seria colocado por algum desenvolvedor ou alguma coisa desse tipo. Então, alguém que esteja distribuindo os BMS pode modificar para ter uma informação a mais aqui. E aqui, a seguinte é a resistência desses fios aqui. A resistência de cada fio. Então, se você quiser medir a resistência e colocar aqui a resistência para que o BMS faça essa calibração de uma forma mais correta.
Eu não vejo muito sentido em medir essa resistência, porque os fios são todos iguais, não vai ter muita variação de resistência de um para outro. Talvez se você mudar esse fio aqui por um fio mais longo, de repente pode ser interessante você medir a resistência do fio ou calcular e mudar aqui nesses parâmetros. Então aqui a gente não mexe. Daí na tela seguinte de controle, você tem a primeira opção, que seria modificar a senha. Depois você tem a possibilidade de ligar a carga e a descarga. Aqui eles estão desligados, aí você teria que ligar. A descarga também, se você quiser usar a bateria. O balanço também convém que você deixe ligado. Emergência é aquele caso que eu falei. Se a bateria descarregar abaixo de 10 volts e você precisar recarregar e o carregador não estiver reconhecendo porque ela está sem sair energia, está como 0 volt, aí você usa essa emergência aqui que você vai ligar essa bateria mesmo abaixo de 10 volts e ela vai funcionar e você pode voltar a carregar. Ou então, se você numa casa de uma emergência precisar usar a bateria, mesmo que ela já tenha chegado no limite dela de 10 volts, aí você pode tirar mais energia dela por mais algum tempo por uma emergência. Mas, como diz aqui, é um caso de emergência, senão convém que você não use. Aqui é um botão de esquentar, eu vou deixar desligado porque o meu BMS não tem a opção de esquentar, mas existem alguns BMS que tem uma funçãozinha que você liga aqui e aí você vai ligar um relé que vai ligar uma manta térmica que você coloca em volta da bateria. E aí quando a bateria chegar numa determinada temperatura, o próprio BMS liga esse aquecimento, esquenta a bateria. Isso aqui não é uma coisa que está implementada nesse modelo. Então a gente tem até aqui, porque faz parte do aplicativo, mas não tem nesse BMS. Pelo menos não que eu saiba. E as informações que estão aqui, nenhuma delas parece ser de aquecimento. Disable tempos sensor, que seria desabilitar o sensor de temperaturas. Não faz sentido você fazer isso, porque o sensor de temperatura para não deixar carregar a bateria em temperaturas muito baixas, então não faz sentido você usar isso. Outro é o tipo de porta que você vai usar, que é se você for usar uma das portas de comunicação, se você vai usar a CAN ou a RS456 com algum aplicativo aqui. No caso, eu só uso esse botãozinho para ligar e desligar, então aí você vai escolher de acordo com o acessório que você colocar. Se o display vai estar sempre ligado, que é esse displayzinho aqui. Eu particularmente não sei se isso aqui faz alguma diferença, se a gente botar aqui, porque o display desliga depois de algum tempo. Aí. Ele depois de algum tempo ele desliga sozinho, não sei se isso aqui realmente altera o display. Mas eu mantenho ele para ficar desligado. E aí, como é que você faz se você colocar a senha e esquecer? Bem, você está com um problema. Você vai ter que entrar em contato com a JK e pedir para eles desbloquear. Aí você tem que entrar no aplicativo, clicar nesses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos eu não havia falado. O primeiro é o log do sistema, que aparece todas as coisas que você fez e os problemas que ela teve, overcarga, tudo. Se você ligou, desligou. Então todos os eventos ficam gravados aqui no log. O seguinte é o histórico de versões, a cada versão desse aplicativo que foi modificado. O outro, as condições de privacidade desse aplicativo, se você quiser você lê. Aí tem linguagem, você pode ajustar aqui. Você tem 2 opções, ou inglês ou chinês. Então eu aconselho você deixar em inglês, porque chinês é mais complicado ainda. E daí tem About, que é a última opção, que é uma opção útil. Isso aí é interessante você tirar um print de tela e salvar isso. Por quê? Porque aqui tem um número serial da sua BMS e através desse número que você pode pedir alguma informação para a fábrica. Então aqui você pega esse número o serial number aqui, que é o número serial, vai no site, depois eu vou mostrar como é que faz, eu vou gravar minha tela e mostrar. Você coloca o número e ele vai lhe dar um código, e aí com esse código você pode acessar o seu BMS por 1 hora. Você pode ajustar e cada vez que você for fazer isso, você vai ter que acessar esse site para conseguir um novo código. A não ser que você entre em contato com a JK e a JK lhe forneça um código que também vai valer por 1 hora e vai permitir que você mude o seu código de acesso ao BMS. Então, quando você trocar o código de acesso do BMS, você anote para você não esquecer. Se você quiser saber mais sobre baterias LiFePO4, veja essa playlist ou assista esse vídeo.